Senhoras e senhores, estamos de volta para falar sobre o jogo desta quarta-feira, jogo duro, Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba. São Paulo vai tentar sua terceira vitória seguida, será? Fora de casa, jogo enroscado, não tem Luciano suspenso. Como será que vai o Zubeldia? Vai manter o esquema? Vai poupar jogador? Tem gente poupando aí, você viu que o Flamengo parece que vai poupar no próximo jogo, poupar o Gerson, poupar um monte de gente. Pedro. Todo mundo tá, Pedro, todo mundo meio poupando, mas o São Paulo, nas últimas duas rodadas, meteu o mesmo time e deu certo. Ganhou os dois jogos, isso é verdade, contra um adversário duríssimo, o Atlético Paranaense, que está brigando com ele ali, pela posição. Tá o Atlético Paranaense em cima, o São Paulo logo embaixo, jogo em Curitiba no gramado sintético. Aí, Arnaldo, vamos lá. 4-2-4, é isso mesmo? Em Curitiba, de novo? Putz, vocês estão me convencendo, né? É. Vocês, os Rubeldias, os jogadores, estão me convencendo que talvez seja, por um momento, o melhor sistema para o São Paulo, hein, cara? Olha que coisa, quem diria? Rapaz, ó, deixa eu só dar mais um recado. Esse vídeo tem o apoio da KTO. Use o seu cupom tricolor e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito com a KTO. Veja esse QR Code que está na sua tela para você dar o seu palpite. O link está na descrição. E atenção ao Instagram Arnaldo Etirone 1, que lá tem a dica, a boa KTO para esse jogo. Então, se você quiser dar um palpite sobre esse jogo, fique atento à nossa dica que vai sair lá no Instagram já já. KTO apoia o canal Arnaldo Etirone. Diga lá, 424. Pois é, até a KTO está me convencendo do 4-2-4, cara. Foi o sistema das duas vitórias seguidas e foi o sistema que me surpreendeu da estreia do Zubeldia lá contra o Barcelona em Guayaquil, né? Isso. Rapaz, ele começou lá em Guayaquil, não com o quadrado formado por Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, mas por André Silva, Luciano, Ferreirinha e Caleri. O Lucas não estava disponível, né? E ele voltou. E, na verdade, ele foi dando esse indício, né, de que faria duas mudanças em relação ao que vinha acontecendo depois da tragédia lá em São Januário. Mudar o sistema, e, na verdade, ele retorna ao sistema inicial, e mudar a questão do revezamento, né, que é o segundo ponto que você falou. E que, para mim, é o risco maior, é maior até que o risco do 4-2-4, né? Porque você falou, está todo mundo revezando, o São Paulo tem um intervalo muito pequeno entre os jogos, e dessa vez tem exatamente a mesma sequência de 4 partidas naquele intervalo pequeno, e depois também exatamente o mesmo respiro entre a quinta partida. Então, só para o cara entender, o São Paulo jogou contra o Criciúma na quinta, jogou contra o Bahia no domingo, à tarde, vai jogar contra o Atlético na quarta, vai jogar contra o Bragantino no sábado, e aí tem um respiro até o Atlético Mineiro na outra quinta. Isso. Como teve para jogar contra o Criciúma, né, depois da tragédia contra o Vasco. Aí acho que a galera sentou, se reuniu, olhou e decidiu: vamos tentar um sistema, esticar os caras até o Bragantino. É um risco por lesão, por suspensão, né? É um risco. Então agora o São Paulo não tem o Luciano suspenso e também perdeu o Michel Araújo, que se machucou, entrou bem finalmente, se machucou no último lance do jogo contra o Bahia, lesão no ligamento medial do joelho, que aquela lesão não é caso cirúrgico, tá, mas é uma lesão que com tratamento conservador, fisioterapia, leva 3 a 4 semanas, 4 semanas, quase um mês, e com o jogo toda hora, já viu. Esse é outro tipo de risco, né? O risco anterior, o São Paulo pagou para ver e pagou caro. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Vasco, que é o risco de poupar, abrir mão de alguns jogadores importantes. Aí fez o risco inverso. Não, vamos com os caras e vamos ver o que dá. Por enquanto deu certo, mas é o que você disse: tem o risco de lesão, cansaço, suspensão e tudo mais. Cobertor curto, não tem muito jeito, é assim que vai o São Paulo. Eu anotei aqui 3 jogos do São Paulo, considerados bons jogos do São Paulo do Zubeldia: Barcelona, Tajeres e Bahia. Certo. Os melhores jogos do São Paulo? Eu acho que sim. Entre os melhores jogos do São Paulo, sim. Acho que são Desses os 3. daí, desses 3, 2 no 4-2-4, certo? Sim, exatamente. E o Criciúma também não foi um jogo ruim, o jogo da reabilitação, e também foi no 4-2-4. Né? Pois é. Então, e assim, né, Tironi? Na verdade, o São Paulo, ainda mais que nos outros anos, e o Carpini tentou isso no início, tem um elenco com mais jogadores
com mais atacantes do que jogadores de outras posições, né? Enfim, então é mais fácil você repetir o 4-2-4. Até porque, pensa bem, o Pablo Maia está fora, o Bobadilha está fora, agora o Michel Araújo está fora. Às vezes que ele tentou fazer o meio de campo com triângulo não funcionou muito bem. O Ferrarese está fora para a linha de 3. Então, né, o Rafinha está fora. Então ele tem mais desfalques no meio para trás e aí tem um outro indício, né, do que o 4-2-4 vai ser mantido, que é a alteração na delegação, né? Não viajaram Luciano e Michel. Quem entrou na delegação, quem entrou nessas vagas em relação ao jogo anterior, nos 24 relacionados? Foram 2 pontas, os da base, o William Gomes e o Henrique. Aliás, o Henrique, a informação que eu tive, é que esse não teve chance ainda, né? É da mesma geração do William Gomes, que já teve várias, e o Henrique é o destro, o William Gomes é o canhoto. O Henrique tá para ter a primeira chance. É o jogador que agora tem treinado melhor desses meninos mais novos. Pode até ser que ele entre durante a partida do Atlético Paranaense. Ele foi relacionado, assim como o William Gomes, nos lugares do Luciano e do Michel. Não foi relacionado nenhum volante da base, não foi relacionado Rodriguinho, não foi relacionado Moreira, foram relacionados 2 pontas, que dá a medida que o 4-2-4 deve perdurar. Deve perdurar, exatamente. Bom, tem outros pontos para a gente tratar aqui, mas antes quero dar um recado importante para você. Olhe bem nesse QR Code e isso que está na sua tela. O negócio é o seguinte, você que está aí nos assistindo, deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar em Bitcoin? Bitcoin é conhecido como o ouro digital. Foi o ativo que teve maior rentabilidade desde 2013. Para você ter uma ideia, se você tivesse investido R$100 em Bitcoin lá em 2013, hoje você teria cerca de R$150 mil. Não R$150, 150 mil. Bitcoin é realmente um grande destaque, um ativo muito promissor quando a gente pensa em aplicações a longo prazo. E sabe onde é que você pode investir nessa criptomoeda? No mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a primeira e maior plataforma de criptoativos do Brasil. Tem as melhores práticas de segurança no mercado, completou 11 anos de história, conta com mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, incluindo, por exemplo, o Fan Token do São Paulo, que é um criptoativo. Você quer começar hoje a investir em Bitcoin? Aqui a gente vai ter uma condição exclusiva para você que está acompanhando aqui o nosso canal. Você abre a sua conta no mercado Bitcoin e é grátis. Para abrir a conta é grátis. Você negocia qualquer ativo digital a partir de R$100 e você já ganha R$10 em Bitcoin para você entrar no mundo do Bitcoin para ver como é que é. E olha, além dessa recompensa de R$10 em Bitcoin, uma vez que você abriu a sua conta e investiu R$100, além dos R$10 em Bitcoin, automaticamente você também pode ter a chance de ganhar um par de ingressos no camarote para ver São Paulo e Nacional no dia 22 de agosto, no Morumbis, oitavas de final da Libertadores, um jogaço imperdível. Você não vai perder essa chance, correto? É só você apontar o celular para esse QR Code que está na tela, baixar o app e abrir a sua conta em poucos minutos. Também tem um link aqui na descrição para você fazer esse processo. A partir do momento que você abrir a sua conta, você já vai receber notificações para você ver como fazer, para você fazer a sua aplicação. Então, vai aí nesse QR Code que está na sua tela, invista com parcimônia, invista com cuidado, e Bitcoin é uma boa para quem está começando nesse mundo. Muito bem, Arnaldo. Além dessa história do 4-2-4, temos também o Luciano. O Luciano não joga. Não joga o Luciano. Tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia. E aí? Nem assim ele abriu mão do 4-2-4. Vai quem? E não vai ter o Michel. Pois é. Bom, primeiro, né, você destacou as 3 partidas talvez melhores do São Paulo sob o comando do Zubeldia. O Luciano foi titular e foi bem nessas 3. É verdade. E o Luciano foi muito bem contra o Bahia, viabilizando muitas vezes o 4-2-4, jogando de 5, jogando de 8, jogando de 10. Aí, Tirone, você tem 2 possibilidades, né, para o lugar do Luciano. Na verdade, mais de 2 possibilidades, mas 2 possibilidades táticas. Ou você escalar alguém do lado do campo, lado direito, e trazer o Lucas para a posição do Luciano, onde ele gosta de jogar mais, ou manter o Lucas no lado e colocar um jogador atrás do Caleri, né? Quem tem entrado melhor, apesar dos pontas estarem alta,
O Eric tem tido poucas oportunidades nos últimos jogos, mas quem tem entrado mais vezes e tem entrado melhor são os centroavantes. O André Silva, mesmo que o Vasco tenha sido péssima partida, ele não foi mal, e o Juan, né? Esses dois jogadores, aliás, melhores até as entradas e participações do que propriamente do Wellington Rato, que seria a solução mais óbvia. Coloca o Wellington Rato, o Lucas de 10. Né? Exato. O Rato está fora de forma, né? Então tem essa... Mais do que a possibilidade do Rato ou do Nestor, que foram titulares, aí o Nestor mudaria o sistema, né? Que foram titulares na conquista da Copa do Brasil, é mais provável que entre mesmo um atacante, ou o Juan ou o André, até um dos dois no lugar do Luciano, para fazer, e Juan e André, eles podem fazer. O Juan tem entrado sempre no lugar do Luciano, se você reparar, ou no lugar do Lucas, atrás do Caleri. Mas eles podem fazer também o lado de campo, puxando o Lucas para o meio. Exato. Então, o que você prefere? Cara, eu prefiro pelo jogo, pela Arena da Baixada, pelo tipo de jogo adversário, eu prefiro o Juan. Tá, por conta da marcação, mas com o Lucas no meio ou o Lucas do lado? Depende de como tiver mais forte o Atlético, você entende? O Atlético tem o Fernandinho na volância e tem o Esquivel, que é bom lateral esquerdo também. Eu deixaria o Juan atrás do Caleri e o Lucas aberto até quando o Lucas suportar ali. Se o Esquivel começar a passar demais, aí inverte. De qualquer forma, o jogador que mais me preocupa pela sequência, ainda mais no sintético, é o Lucas, né? É o Lucas. Que no 4-2-4 o cara vai ter que correr para trás direto. Né? Como fez? Saiu cansadíssimo do jogo contra o Bahia. Uhum. Bom, e a gente já falou um pouco, o Michel Araújo machucou o joelho, então ele tá fora, você já falamos, né? Um mesinho, pelo menos, fora aí. Pelo menos o Nestor tá de volta, né? E aí, assim, a partir do final de semana, talvez o Bobadilha, ele joga pela Seleção Paraguaia na última vez na terça-feira, então, em tese, ele estaria disponível no sábado, se tudo estiver bem. E acho também nessa situação do Michel, ainda a questão do Thiago Mendes, nós vamos falar daqui a pouquinho, rapidamente sobre a janela, rapidamente no final do vídeo. Eu acho que adia um pouco essa ideia do São Paulo, das propostas de negociar o Galopo, porque o Michel não vai poder jogar um mês. O Thiago Mendes ainda não foi contratado, então, de repente você fica sem meio, né? Já está sem o Pablo, então veremos, né, como é que fica essa situação de eventuais saídas aí na janela. Bom, e o Atlético vem como, hein? Tá sem treinador ainda, né? O auxiliar permanente do Atlético é o Juca, aquele que foi volante do Inter, Ceará, volante forte e tal, não sei o que, auxiliar constante do Atlético, tem comandado o time. Conseguiu uma vitória importante, né, em Salvador. Não ganhava 4 partidas, o Atlético conseguiu ganhar em Salvador do Vitória. E vai ter nesse jogo contra o São Paulo a volta do Mastriani, aquele centralmente, como faz gol esse homem, que foi poupado, todo mundo poupa um pouco em Salvador. O Mastriani volta ao comando de ataque, né? Não tem o Atlético, alguns jogadores importantes na Copa América, como o Canóbio, por exemplo, que está, né, na seleção uruguaia. Arbitragem. E o Bento, né? Os dois times que não têm goleiros, né? Isso, exatamente. Mas só que o goleiro do Atlético é bom, né? O Link lá. Exato. O Bento e o Rafael estão na Copa América. O Jandrei, que joga pelo São Paulo, jogou muito tempo no Atlético Paranaense. É verdade. Pelo menos conhece o sintético. Quem é o árbitro? Rapaz, meu Deus, continua as experiências, né, nos jogos do São Paulo. É o Alex Gomes Stefano, que é do Rio de Janeiro, é um árbitro jovem. Apitou Fortaleza e São Paulo, né? Apitou o primeiro jogo do campeonato, Fortaleza e São Paulo, 2-1 para Fortaleza lá no Morumbi, ainda com o Carpini no comando. Fortaleza fez umas maiores ceras no Morumbi nos últimos tempos, ele foi incapaz de coibir, mas o São Paulo também estava bem desmobilizado, né? O São Paulo também não se revoltou e tal. É um árbitro inexperiente, vai apitar lá na Arena da Baixada. E por fim, você falou que ia falar rapidinho da janela, o São Paulo, por enquanto, ninguém na janela. Deu até uma travada, eu vou concluir. Eu dei uma travada, eu voltei? Voltou, Tirone? Voltei, não? Voltou, Tirone. Voltou, deu um placa. Voltou? Deu um problema. Bom, então, só a janela.
Nada de Janela. contratações por enquanto, até a mulher do Thiago Mendes está louca para ele voltar, mas por enquanto Cara, eu nada. tô seguindo ela direto aqui, eu vi as últimas postagens há pouco. Ela abriu aquela caixa de perguntas no Instagram, tipo que a gente faz o de carona. Eu tô Sim, mandando para ela. vem. Não, e assim, ela falou, ela e o Thiago deixaram os filhos no Brasil para um bate e volta para tentar resolver a situação do Thiago lá. No Está Catar. orando para voltar a morar no Brasil depois de tanto tempo. E espera voltar ao Brasil nesse final de semana, mas ainda não existiu o acordo com o clube do Catar para o Thiago, que tem tudo certo com o São Paulo, voltar ao Brasil, assinar o contrato, ser apresentado. Né? É o jogador que pode, de fato, reforçar o São Paulo. A situação do Alexandro é diferente, ele vai estudar todas as propostas, se tiver propostas europeias, antes de analisar a volta ao Brasil, e assim, aí sim o São Paulo teria preferência. Então, o Alexandre vai demorar como, por exemplo, o Lucas demorou. Sim. Se ele constatar que ele não tem convite interessante na Europa, ele pode reforçar o São Paulo. Mas a janela do São Paulo vai ser pequenininha, vai abrir só um pouquinho, viu, Tirão? E, em contrapartida, tem jogador que já pode assinar pré-contrato com outro clube. O Wellington, por exemplo, já pode. Então a gente fica muito em cima do Wellington, mas a lista não é pequena, não, cara. Porque Quem mais? começou 1º de julho, então já quem tem contato até o 6 final do meses. ano. Então, assim, o Wellington. O outro jogador, lamentavelmente, que acaba o contrato e pode assinar com qualquer clube é o Juan. A gente fez a live com o Belmonte, não renovou ainda. E agora, para o empresário, não interessa renovar, certo? Certo. Então, o Juan também pode. Seriam 2 jogadores da base que o São Paulo pode perder com uma quantia irrisória ou de graça no final do ano. O Wellington, São Paulo quer mantê-lo, mesmo que perca de graça no final do ano, porque não tem lateral. O Juan depende, se tiver alguma proposta, depende. O Juan tem crescido de produção, depende, não sei. O São Paulo ainda tem alguma esperança de renovar com o Juan, com o Wellington praticamente é zero. E aí, o outro que pode assinar pré-contrato, que está voltando para ser avaliado, é o Lisieiro, mas esse é outra coisa, outra geração. O contrato era longo, né? Então ainda tem os últimos 6 meses de contrato com o São Paulo Lisieiro. E os outros dois são os dois veteranos, aí eu acho que nada mais factível de ter contratos curtos. O Rafinha e o Luiz Gustavo, certo? Que assinaram só até o final do ano. Mas aí esses aí é aquilo, né? Eles estão no São Paulo porque eles querem, né? Contrato, né? Hã? O Rafinha já anunciou que é o seu último contrato, né? O Rafinha anunciou. O Luiz Gustavo, que tá titular agora no período, na ausência do. Tá num bom momento. Vamos ver, né? Mas aí eu acho que não é a questão de assinar com outro clube, é se o São Paulo vai se interessar pela Pela permanência dele ao permanência. final desse contrato. Muito bem, amanhã então tem live depois de Atlético Paranaense e São Paulo. Estaremos aqui, eu e o Arnaldo Ribeiro, certo? Certo, a partir das 23h30, invadindo a sua quinta-feira. Lembrando que o jogo é às 21h30 e passa na Globo, porque o Atlético Paranaense, jogo mandante, só passa na aberta, por isso o jogo foi transferido para as 21h30, quarta-feira. Então terá transmissão da TV aberta. E nós estaremos aqui logo após a partida para a live Tradição com vocês. Dê o seu palpite na KTO, que apoia este canal, usando esse QR Code que está na tela e o cupom TRICOLOR para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, até depois do jogo. Tchau. Zoom, garotos!